Amém? Rapidamente eu quero compartilhar com você. Nós temos ceia ainda. E creio que Deus tem coisas para nos falar ainda hoje. E a Bíblia nos conta que quando você lembra de Jesus ali no Getsemane, no último momento dele antes de ser crucificado, onde ele vai até um passo à frente, uma distância à frente dos discípulos, e ele começa a orar. E a Bíblia diz que foi profunda a sua oração ali, foi intenso o momento dele de oração. E quando ele se volta para os discípulos, a Bíblia diz que ele os pegou dormindo. E nesse cenário, Jesus se volta para os discípulos e diz assim: orem para que vocês não entrem em tentação. Orem para que vocês não entrem em tentação. E você vê algumas vezes Jesus ensinando sobre, nos dando essa advertência sobre: orem para que vocês não entrem em tentação. E Jesus nos ensinou, e se Jesus falou sobre isso, é sinal de que isso é importante. É sinal de que nós precisamos valorizar. Quando ele ensinou-nos a orar, ele diz: não nos deixes entrar, não nos deixes cair na tentação. Numa versão original diz: e não nos induzas à tentação. Mateus capítulo 6 conta-nos isso. E a Bíblia diz que, segundo os ensinos de Jesus, ele diz que entrar em tentação não é uma coisa boa. Tentação fala de teste, tentação fala de prova, tentação fala de se expor. E olhando e pensando sobre isso, o Espírito Santo me disse o seguinte: é possível orar para não entrar em tentação. É possível orar antes da tentação. É possível você se defender, se proteger antes que o mal bata a sua porta. E quando Jesus disse: orem por isso, ele está dizendo que eu devo orar por isso. E quantas vezes você orou por isso? Deus, não nos deixe entrar em tentação. Eu não quero entrar em tentação. Quantas vezes você orou pela sua família para não entrar em tentação? Quantas vezes você orou para o teu marido, orou pela tua esposa, pelos teus filhos, para não entrar em tentação? A tentação fala de uma prova, fala de um teste, fala de se expor a uma situação difícil. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 2, se você por gentileza puder abrir ou acompanhar no telão. Nós temos a NVI, é possível colocar a outra versão? Temos duas versões. Coloque a outra para mim, por gentileza. Êxodo no capítulo 2, no versículo 23 e seguintes, conta-nos desse cenário onde os filhos de Israel estão debaixo de escravidão. Estão debaixo de jugo, estão debaixo dos chicotes dos feitores de Faraó, estão debaixo da opressão faraônica. E a Bíblia diz que no decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam, diga, gemiam. E os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Versículo 24. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Queridos, vamos rapidamente tentar desenvolver um raciocínio. Até esses dias, até esse período, no Egito, eles estavam debaixo de uma aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança de amor, de graça. Uma aliança baseada na fé. Onde Deus disse para Abraão: porque você creu, você será justificado. Porque você creu, Abraão, você será bendito, e toda a sua casa será bendita. Do dia da aliança de Abraão, essa aliança permaneceu nos filhos de Israel, nos filhos de Abraão, até a chegada do Sinai. Na chegada do Sinai foi estabelecida uma nova aliança, mas até esses dias, eles estavam debaixo da aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança de favor, uma aliança de bondade, uma aliança de misericórdia, uma aliança de graça. E a pergunta que eu faço, e que talvez você faça,
É porque, se eles estavam debaixo da aliança que Deus tem com Abraão, debaixo de uma aliança de favor, de graça, por que eles estavam passando por escravidão? Por que eles estavam passando por tão grande sofrimento? Por que eles estavam debaixo de tão grande opressão, de tão grande castigo? Pois eles estavam debaixo de uma aliança de favor, de misericórdia, de fidelidade. Queridos, quando nós falamos sobre o coração humano, e principalmente o coração humano guiado pela carne, nós vamos encontrar alguns mistérios sobre o coração humano. E um dos mistérios do coração humano, guiado pela carne, é que ele tem uma tendência a se posicionar e ser resistente e dizer: eu aguento isso aqui. Esse problema que eu estou passando, vocês não me conhecem, isso é fichinha, eu já me recupero. O coração humano guiado pela carne, ele tem uma tendência a viver uma independência e dizer: comigo isso não acontece. Eu posso ir até na frente do mal. Você não me conhece, hein? Eu sou forte e o mal não vai me pegar. Esses dias, lendo uma reportagem sobre o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi um dos nossos grandes atletas de alta performance no basquete. Conhecido mundialmente como o maior cestinha da liga. E não sei quantos souberam, mas Oscar Schmidt sofreu sofreu um câncer no cérebro, um tumor. E o que me assustou e o que me chamou a atenção foi quando ele deu uma entrevista, ele disse: esse câncer pegou o cara errado. Esse câncer não pegou o cara certo, esse câncer pegou o cara errado. Eu já me livro dele, eu já saio dele, eu sou o cara. Vocês não me conhecem, eu sou forte, sou perseverante. E passou mais um tempo, a entrevista tem 12 momentos. Uma quando ele soube da notícia que ele falou isso. E o segundo momento é quando ele já estava quase que restaurado. Ele disse: se o câncer me pegar de novo, eu abro a minha cabeça de novo. Isso não me pega. Eu sou forte, eu sou resistente, eu sou motivado, eu sou resistente, eu tenho uma resiliência que vocês não conhecem. Deixa comigo. Por que os filhos de Israel, debaixo de aliança, de graça, de bondade, de fidelidade, estavam debaixo de escravidão? Em nenhum momento nós encontramos um relato na Bíblia, até esse, de ouvir os filhos de Israel clamando por Deus. Nenhum momento. Durante todo esse tempo, que se nós contarmos, desde que morreu um rei que conhecia José, até o dia da libertação, um rei que conhecia José, até o dia da libertação, isso, alguns estudiosos contam pelo menos 200 anos. A Bíblia nos diz que eles ficaram 430 anos no Egito. Mas de um rei, eu não sei que rei era esse, mas teve um rei que não conhecia José, que não conhecia a história. Mas desse rei em diante, até os dias em que Moisés vem e resgata o povo, foram pelo menos 200 anos de dura escravidão, de dura dor, de dura punição. E por todos esses anos, Israel dizia: não, nós aguentamos isso. Chegava no final de casa dolorido, chegava no final da noite, no final do dia em casa dolorido, cansado. A mulher olhava para ele: meu filho, você está tão cansado, meu bem. Não, isso não é nada, nós já saímos disso aqui. É só uma lutinha, é só uma prova. Queridos, estamos sendo inspirados ultimamente por uma mensagem motivacional. Uma mensagem que busca dentro de você uma força, que busca dentro de você um apoio, que busca dentro de você uma resistência. E as pessoas têm vivido a sua vida fundamentado na força do seu braço, fundamentado na força da sua motivação emocional.
E sabe de umas coisas? O que Deus quer de nós, sabe o que Deus deseja de nós? É que nós dependamos dEle. É de ter uma dependência dEle. Depender dEle. A Bíblia diz que um dia, depois de muito sofrimento, depois de muito jugo, a Bíblia diz que um dia eles gemeram. Agora, preste atenção no texto, se você voltar para mim lá, versículo 23, de Êxodo 2. A Bíblia diz que eles gemeram. Vamos ler o texto aqui. Êxodo 2, 23. No decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor. Perceba que eles não clamaram a Deus, eles não se voltaram para Deus, mas eles começaram a gemer entre eles. Chegou um momento que eles falaram, não aguento mais. Chegou um momento que eles dizem, agora não dá mais, chegou no nosso limite. Não aguentamos mais um dia. E esse gemido, e esse clamor, a Bíblia diz que Deus ouviu. De uma certa forma, Deus ouviu esse gemido desse povo. E a Bíblia diz no versículo 23, 24, volta para mim 24. Então Deus ouvindo-lhes os gemidos, o que aconteceu? Que quando Deus ouviu o gemido, a Bíblia diz que Deus se lembrou de uma aliança que ele tinha com Abraão. Quando eles gemeram, quando eles soltaram esse suspiro, quando eles soltaram um clamor, queridos, ouça o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que quando eles gemeram, a Bíblia diz que eles não fizeram uma oração, eles não sabiam orar, eles não tinham uma oração bonita nos lábios, mas eles tinham um gemido de alma. O que é esse gemido? É um gemido, não aguento mais, não dá mais. E quando eles soltaram esse gemido, que não foi a Deus, foi um desespero, foi um, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais para mim, eu não tenho mais como andar. A Bíblia diz, opa, isso tocou o coração de Deus, tocou os ouvidos de Deus. E Deus disse, eu tenho uma aliança com eles. A Bíblia diz que Deus se lembrou de uma aliança. Deus se lembrou, voltou lá atrás nos dias de Abraão e disse, eu tenho uma aliança com eles. E no versículo 25 diz, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus ficou sabendo do que estava acontecendo com eles. Diga assim, um gemido toca o trono de Deus. Amém, queridos? Um gemido. Gemiam e clamavam. Deus ficou sabendo da situação deles. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia a situação. Mas há algo sobre uma aliança que nós precisamos saber. Os filhos de Israel estavam debaixo de aliança, mas eles jamais, em nenhum momento, não temos registros, não temos relatos. É não ser esse, que eles se renderam e disseram, não dá mais. Queridos, nós estamos vivendo dias em que nós incorporamos um personagem de auto-performance, auto-resistência, auto-motivado. E nós estamos querendo enfrentar o mundo na nossa autoajuda. Mas o que Deus quer de mim e de você é uma dependência absoluta. Amém? Vocês estão me entendendo? Queridos, simplesmente dizer, há um poder no simples fato de dizer, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eu preciso de você. Oh, Deus. É mais do que boas orações, é mais do que orações bonitas, orações bem formuladas, orações bem enfeitadas. Alguns irmãos querem convencer Deus nas suas orações, querem convencer a Deus com bons argumentos, com bom vocabulário. E tem uns que até são inspirados, já percebeu que tem uns que até mudam o tom da voz quando entram numa oração, e Deus poderoso, né? Uma intenção de convencer Deus, uma intenção de impressionar Deus. Querido, está na hora de nós entendermos que não são com belas orações que você vai ser ouvido, mas que quando você começa a ter um gemido na alma, não dá mais, Deus,
A Bíblia diz que Deus ouviu. E quando Deus ouviu, a primeira coisa que veio na mente dele: eu tenho uma aliança com eles. Anjos, vão ao socorro deles. É ativado o poder. É ativado todo o poder que está em trono, ao redor do trono. Todo o poder. Queridos, quando você olha em Josué 24:14, põe para mim. Josué 24:14, nós estamos num ambiente em que agora morreu Moisés. Josué assume a liderança da nação. Josué cruza o rio Jordão, entra na terra, faz uma reunião com todos os filhos de Israel. E no versículo 14, de capítulo 24, ele diz assim: agora pois, olha o que Josué está conversando. Agora pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, presta atenção, deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito. Sabe o que Josué está falando para os filhos de Israel? Está falando que nos dias que eles estavam debaixo de escravidão, nos dias que eles estavam debaixo do jugo e dos feitores de Faraó, dias que eles estavam debaixo da grande opressão, a Bíblia diz que eles estavam idolatrando, eles tinham deuses. E mesmo debaixo de idolatria, mesmo debaixo de adoração a deuses falsos, quando eles gemeram, Deus ouviu e lembrou da aliança. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: há um poder no gemido. Amém? Que Deus é esse? Sei lá, mas o que veio na minha mente é que existe um Deus que a igreja tem adorado nos últimos anos. Existe um Deus muito forte que tem sido levantado na igreja, inspirado muitas vezes pelos púlpitos das igrejas. E o nome desse Deus é esforço, autoajuda, motivação. Que da igreja, a palavra de Deus não é uma palavra motivacional. A palavra de Deus não trabalha com motivação. A palavra de Deus trabalha com vida no teu espírito. Amém? Queridos, mesmo debaixo de aliança, mesmo debaixo de jugo, Josué diz: eles tinham um Deus lá, e nós não queremos mais esses deuses aqui. Temei ao Senhor, servi-o totalmente, dependa dele. Eu preciso depender mais de Deus. Eu preciso depender mais do Senhor. Querido, isso é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento. Que gemido é esse no Novo Testamento? Aonde nós encontramos esse gemido no Novo Testamento? Um gemido que fez com que os filhos de Israel fossem ouvidos e ativasse o poder da aliança que Deus tinha com eles. No Velho Testamento nós vemos que esse gemido tocou o coração de Deus. Que gemido é esse no Novo? Acompanhe comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Vocês estão aí? Diga assim: um gemido toca o trono de Deus. Amém. Você tem que gemer mais, querido. Olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento agora. Estamos no Novo Testamento, uma nova aliança. Do mesmo modo também o Espírito, diga, o Espírito, nos ajuda na fraqueza. Segura para mim esse texto aí. Fraqueza no Novo Testamento, ela geralmente, ela está falando de debilidades físicas, fraquezas físicas. Está falando de doença, está falando de debilidades gerais. A maioria das vezes, a palavra fraqueza, ela está se referindo à carne, ao físico. Mas também ela globaliza todos os tipos de fraqueza. Tua fraqueza emocional, tua fraqueza espiritual, tua fraqueza financeira, tua fraqueza nos relacionamentos. E a Bíblia diz que, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na minha fraqueza. Por que ele ajuda? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Numa outra versão diz: e diz que não sabemos orar como convém.
E olha só, mas o Espírito mesmo, o que ele faz? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos. Que gemido é esse no Novo Testamento? Queridos, primeiro nós temos que partir do princípio seguinte: eu não sei orar. Eu não sei orar. A Bíblia diz que eu e você não sabemos orar. Nós não sabemos colocar as palavras. Nós não sabemos montar as frases para Deus. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir. E a Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo que me ajuda. Quando eu sou atacado fisicamente, quando eu sou atacado emocionalmente, quando eu sou atacado espiritualmente, quando eu sou atacado por qualquer adversidade ou por qualquer inimigo, a Bíblia diz: você não sabe orar. E você tem o Espírito Santo que ajuda você nas suas fraquezas. Em todas as áreas de conflito. Eu não sei orar sobre isso. Às vezes as pessoas ficam orando e jogando palavras. E não conseguem tocar o coração de Deus. Não conseguem obter respostas, resultados das orações. Querido, como que eu realizo isso? Como que eu consigo tocar o coração de Deus? Querido, a Bíblia diz, primeiro ponto, que eu não sei orar. Diga para o teu irmão: você não sabe orar. Amém? Então, se você não sabe orar, está na hora de você aprender a gemer. Jesus, quando fala do Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus está dizendo: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, e Ele estará com vocês, e Ele os guiará a toda a verdade. Amém? Quando Jesus diz: eu vou enviar outro Consolador, a palavra ali, ela expressa a ideia de um advogado que Ele vai enviar para nós. No grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra ali é parakleton. Parakleton é a ideia daquele que está ao teu lado, aquele que te ajuda, aquele que é um advogado. Jesus está dizendo: eu vou, mas vocês vão receber ao lado de vocês um advogado. E ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Agora, uma pergunta boa. Temos advogado aqui? Deixa eu ver. Temos um? Só um. Olha, temos que orar, né? Os advogados precisam ir para o céu. Por que você contrata um advogado? Você contrata um advogado porque o advogado ele é um especialista em leis. Certo? Você não sabe como agir em tal situação, então você contrata o serviço de um advogado, e esse advogado, você parte do princípio que ele é um especialista em conhecimento das leis, que vão te instruir naquele caminho. Porque o advogado, ele é um especialista, ele é um estudado nas leis, ele conhece, ele sabe como transitar, ele sabe como agir de acordo com as leis. E Jesus disse: eu vou mandar um advogado, e esse advogado vai ficar do lado de vocês. E o nome dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um advogado. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, fala do Espírito Santo, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Mas os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração não sentiu, mas o Espírito Santo tem revelado. O Espírito Santo, ele diz que revela todas as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece e penetra na mais íntima presença de Deus. Jesus disse: eu vou deixar um advogado do lado de vocês, e esse advogado vai guiar vocês a toda a verdade. Sabe por quê? Porque esse advogado, o Espírito Santo, ele conhece todas as leis. Ele conhece tudo que Deus pensa, ele sabe como Deus age, ele sabe como que Deus faz, ele conhece as leis da criação, ele conhece as leis da riqueza, ele conhece as leis da saúde, ele conhece as leis do governo, ele conhece as leis do universo, ele conhece as leis da vida. Amém? E Jesus disse: esse que é um advogado, aquele que está na presença de Deus, que penetra as profundezas de Deus, ele estará do teu lado, te guiando a toda a verdade.
E sabe como que ele vai te guiar a toda a verdade? O texto diz, volta para mim, em Romanos 8, 26. O texto diz que ele vai nos guiar de toda maneira, nos inspirar. E ele diz que ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, o Espírito Santo é alguém que conhece todas as leis. Ele conhece as leis que regem o universo. E ele vai te guiar à saúde, ele vai te guiar à prosperidade, ele vai te guiar à vitória, ele vai te guiar à vida plena, ele vai te guiar a um ministério próspero, a uma família próspera. Ele vai te guiar porque ele conhece. Amém? Ele estará do meu lado, Jesus disse. E ele vai estar fazendo isso como, Kelsey? Com gemidos inexprimíveis. Querido, eu preciso envolver o Espírito Santo, porque quando você atrai o Espírito Santo na sua vida, você traz com ele, você traz consigo tudo o que ele sabe sobre Jesus e o que Jesus fez. O Espírito Santo sabe tudo sobre Jesus. Ele sabe mais de Jesus e da sua obra do que todos nós juntos, do que toda a igreja do mundo reunida num só lugar. O Espírito Santo sabe mais do que todos nós. Tudo que Jesus fez, todas as leis que regem a ressurreição dele, todas as leis que regem o sacrifício dele, tudo que está implícito em Jesus, o Espírito Santo sabe. E ele vai te revelar e te guiar nessa verdade. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Querido, ele pega tudo que Jesus fez, tudo que está incutido no sacrifício de Jesus, e ele traz para você. Ele toma tudo isso e traz para onde você precisa, e você passa a vencer. Eu não sei orar. Ele é o meu ajudador. Ele é aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Querido, o que é inexprimível? É algo que não tem expressão. É algo que eu não consigo expressar, não tem verbo, não tem vocabulário. Não tem tons, não tem conjugação. É mais do que dizer em uma outra língua, em outro dialeto. É algo sem expressão vocálica. Isso é um inexprimível. Querido, o Espírito Santo te ajuda. E a palavra gemido, inexprimível, dá a ideia de um desabafo. Eu não consigo. Está na hora de você chegar para diante de Deus numa oração pela tua família. Não dá. Não consigo. Em outras palavras, queridos, quando você observa o que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, por gentileza. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Quando você observa o que aconteceu em Pentecostes, você vai entender o que são gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é oração em línguas. É o fato de eu orar em línguas. A Bíblia diz, eu e você não sabemos orar. E nós queremos chegar diante de Deus com orações feitas. Mas a Bíblia diz, não faça isso. Deixa o Espírito Santo interceder por você. E ele vai chegar diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Com o teu desabafo. E a Bíblia diz que esse gemido leva Deus a ouvir e lembrar da aliança que ele tem com você. Quando nós entendemos a oração em línguas, o apóstolo Paulo nos ensina. E ele diz, aquele que ora em línguas, ora bem. Faz uma oração bem feita. Aquele que ora em línguas, a Bíblia diz que ele é edificado a si mesmo. Ele se edifica, ele cresce, ele fica forte, ele é levantado. Judas, o apóstolo, não o traidor, ele escreve na sua carta dizendo, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Orar em línguas. Orar em línguas. Queridos, a oração em línguas é um fundamento da igreja. Quando Deus começou a igreja, quando Deus inaugurou a sua igreja, quando lançou os primeiros passos da igreja, Deus começou a igreja orando em línguas.
Em Atos capítulo 2, por gentileza, versículo 1 a 4. A Bíblia diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vai seguindo para mim, por gentileza, até o versículo 4. E de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou uma. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, esse Pentecostes, ele aconteceu ali em Jerusalém. Mas quando nós olhamos o Velho Testamento, nós vemos que algo muito semelhante aconteceu lá no Sinai. E podemos até dizer que o primeiro Pentecostes aconteceu lá no Sinai. As mesmas figuras, os mesmos sinais, muito parecido. Tremeu o monte, fogo, fumaça. E naquele dia no Sinai, Deus liberou a lei para o povo de Deus. E essa lei, ela tinha uma ênfase. A ênfase era no que você faz. Faça isso e acontecerá isso. Faça aquilo outro e você vai acontecer isso. Se você não fizer, você vai morrer. E essa lei trabalhava muito a performance do homem. Você tem que fazer, 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 você tem que fazer. E naquele dia do Pentecostes lá em Sinai, daquela manifestação do poder de Deus lá no Sinai, a Bíblia diz que morreram 3.000 almas, 3.000 homens morreram naquele dia. E agora nós estamos num outro Pentecostes, Novo Testamento, pós-ressurreição. E o Espírito Santo com as mesmas manifestações, fogo, vento, tremor, encheu a casa uma fumaça. E a Bíblia diz que o fogo veio sobre eles e eles começaram a orar em línguas. Diferente do Sinai, quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que seguido a esse movimento, eles se levantam e 3.000 almas se convertem. No Sinai, que era o que você faz, a performance tua, a maneira como você faz, levou 3.000 à morte. Em Jerusalém, onde a performance estava ligada ao Espírito, quando a performance estava totalmente condicionada ao mover do Espírito Santo, Deus restaura 3.000 vidas. Diferença da ênfase, diferença da prioridade. E a Bíblia diz que quando eles começaram a orar em línguas, no capítulo 2 de Atos, versículo 11, por gentileza. Você conhece a história? Atos 2:11. Cretenses, árabes. O texto diz que gente de todas as regiões, gente de todas as línguas, gente de todos os povos, culturas, estavam naquele dia, naquele lugar, naquele momento. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo tomou eles começaram a falar em línguas, tomados pelo poder de Deus. Cretenses, árabes, ouvimos-los em nossas línguas. Falar o que, querido? Falar das grandezas de Deus. Quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas fala em mistérios. Mistério é uma região. Mistério é uma zona. É uma zona de mistério, é um lugar onde a glória de Deus se manifesta, é um lugar onde estão ocultas as grandezas de Deus. E quando eu começo a orar em línguas, eu sou elevado a essa região de mistério, essa área de mistério, essa zona de mistério. E a Bíblia diz que eu começo a orar bem, porque quem ora por mim, queridos, não sou eu, é o Espírito em mim que está gemendo com gemidos inexprimíveis. É um fundamento da igreja. Agora, uma pergunta para você, não precisa me responder, responda para você mesmo. Quanto tempo você gasta orando em línguas? Qual é a tua habilidade, o teu hábito de orar em línguas? Querido, eu me lembro de uma transição que estava acontecendo no Brasil e no mundo, onde as igrejas tradicionais estavam passando por uma transição para as igrejas neopentecostais ou pentecostais. E eu venho de uma igreja tradicional. E uma das marcas do avivamento da época nas igrejas tradicionais era: você já ora em línguas lá? Você já ora em línguas?
E havia uma grande busca. O batismo com o Espírito Santo é um dos grandes anseios pela igreja. E a igreja quer ver a manifestação do Espírito orando em línguas. E eu percebo pessoas que pagam um preço, insistem, buscam e querem. Eu quero orar em línguas, eu preciso orar em línguas. Aí o Espírito Santo vem e concede esse dom a ele. E ele nunca mais ora. Como se fosse um troféu que ele batalhou para conseguir. Ele suou para conseguir, agora ele exibe o troféu. Quando eu pergunto quem é batizado com o Espírito Santo, ele diz, eu sou. Mas querido, não ora em línguas. Se você não ora em línguas, está dizendo que você não sabe orar. Paulo diz, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Pastor, o que você está dizendo? Que eu preciso orar em línguas? Que todo crente deve orar em línguas? Eu estou dizendo que todo crente deve orar em línguas. E você tem que gastar tempo orando em línguas. Você está enfermo? Ore em línguas. A Bíblia diz, você não sabe orar. Você sabe a causa? Você sabe que doença é essa? Você sabe por que você está doente? Então como que você vai orar? A Bíblia diz, deixa com o Espírito Santo. Abra sua boca e o Espírito Santo vem de dentro de você e solta gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que quando ele ouve o gemido, ele lembra da aliança que ele tem contigo. E todo jugo de doença, de pobreza, de miséria é arrebentado no poder do Espírito Santo. Olha o teu irmão ao lado, diga para ele, você tem o Espírito Santo. Amém, queridos? Nós precisamos orar em línguas. Eu fui numa igreja esses tempos, visitar um ministério glorioso, de milagres, de vitória, de êxito tremendo. E o que me chamou a atenção naquele país, é que eles vinham no púlpito, e o pastor dizia, agora vamos orar pelo irmão fulano de tal. E todos diziam, amém, vamos orar. E quando eles começavam a orar, eles começavam, eu ficava, nós não vamos orar pelo irmão? Mas eles são da escola de Kenneth Hagin, T.L. Osborne. Esses homens são os pais, David Robertson, eles são os pais do movimento que inspirou a oração em línguas. Nos anos 90, o movimento Oração em Línguas, ele tomou toda a nação, tomou o Brasil, tomou o mundo. Mas o que eu percebo nesses dias de hoje, é que há um arrefecimento, há um esfriamento com relação à oração em línguas. E quando você fala para o irmão, ora em línguas, ele fica todo tímido. E muitas vezes ele não ora em línguas. Ele não sabe. Ele não pratica. E queridos, a Bíblia diz que você não sabe orar. E eu preciso me render. No Velho Testamento eles gemiam porque eles não sabiam como orar. No Novo Testamento quem geme por você é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que sem Jesus eu não sou nada. E Jesus fez tudo por mim. E eu estive pensando, Jesus, se sem o Senhor eu não chego no céu, sem o Senhor eu não tenho perdão de pecados, sem o Senhor eu não tenho cura, sem o Senhor eu não sou nada. E por que eu quero orar sem o Senhor? Se eu não sou capaz de nada, então também não sou capaz de orar. E o Espírito Santo diz, é verdade, você não é capaz, então deixa que eu oro por você. Abra sua boca. E querido, sabe o que é interessante? Quando você começa a orar em línguas, é perceptível que sai de dentro de você algo que é arrancado de dentro de você e sai palavras, sai gemidos de dentro de você. Xarabacatanasikas. Rukenabacheia nabastandaralabas. Ora em línguas. Ora em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas é edificado. Aquele que ora em línguas entra numa dimensão de mistérios, e as revelações começam a vir, o entendimento começa a vir, o Espírito começa a te ensinar, o Espírito começa a te guiar. E você começa a entender. Eu me lembro no movimento dos anos 90, em que se inspirava, o movimento inspirava você a orar em línguas. E esse irmão, David Robertson, ele ensinava, você tem que gastar. Ele dizia, ore 8 horas por dia em línguas. Eu era um jovenzinho ainda, e eu me trancava numa sala, no meu quarto, e eu ficava lá 8 horas por dia orando. Recanta, faltava ar, faltava saliva na boca, faltava fôlego, mas eu dizia, eu vou orar. E agora quando eu vou por aí, pregando em algumas igrejas, você diz, ora em línguas, e há aquele silêncio nas igrejas. A comunhão das pessoas não tem praticado a oração em línguas. Você tem andado comigo nesses dias, você tem visto o que Deus tem feito através dessa igreja na tua vida, nesse ministério, o que o Espírito Santo tem vindo.
E todos os cultos, se você frequenta esse lugar, você vai me ouvir dizendo, ore em línguas, ativando esse dom sobre a sua vida. Por quê? Porque você e eu não sabemos orar como convém. E se o apóstolo Paulo, se é um dos fundamentos, é uma doutrina apostólica, é um fundamento apostólico, eu preciso trazer isso para a minha vida e eu preciso ouvi-lo. Queridos, o pecado não é o que eu faço. Pecado não é o tipo de cabelo que eu ponho, tipo de roupa que eu uso, tipo de bebida que eu tomo. Isso não é pecado. O pecado é o fato de eu ter perdido a glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso é o pecado. Eu perdi a glória. E a Bíblia diz que eu fui criado para a sua glória. E eu perdi a glória por causa do pecado. E eu preciso buscar esse mover de Deus. Eu preciso dar liberdade a essa unção do Espírito Santo que está sobre mim. E quando eu começo a falar em mistério, a Bíblia diz que eu preciso ter algumas preocupações quando eu orar em línguas. 1 Coríntios 14, Paulo dá um pouquinho de um estudo sobre a oração em línguas. E ele diz que quando você ora em línguas, querido, se preocupe de uma coisa. Não tente ficar interpretando o que você ora. É comum você orar uns irmãos falando, eu falo uma língua meio japonesa. Tokoyos, tonaya, sayonara. Outros não, eu falo italiano, tutti buona gente. Não é uma língua, não é um dialeto, não é um idioma. É uma linguagem do Espírito, que a Bíblia diz que a tua mente fica infrutífera. O problema é que eu fico ali. Será que eu não estou ficando louco? E por causa da timidez, nós temos deixado de alcançar algumas heranças. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E o Espírito Santo investiu em você, depositou em você uma das maiores ferramentas para você entender o mistério do reino de Deus. Uma das grandes ferramentas para você ser vitorioso. E você, por timidez, você tem deixado de entrar nessa terra. Olha para o teu irmão e diga para ele, você precisa orar mais em línguas. Queridos, eu preciso abrir meu coração. Eu preciso dar liberdade ao meu coração. Eu preciso ser apaixonado por isso. Está no carro, ore em línguas. Está tomando banho, ore em línguas. Está trabalhando, ore em línguas. Está dirigindo, ore em línguas. Está fazendo seja o que for. A Bíblia diz, orando em todo tempo no Espírito. Veja que habilidade tremenda. Eu não preciso estar maquinando, eu não preciso estar formulando, eu não preciso estar pensando na oração que eu vou fazer. Eu deixo que o Espírito Santo interceda por mim com gemidos inexprimíveis. E a minha mente fica livre para fazer todas as demais coisas que eu preciso fazer. A Bíblia diz que quando Deus ouviu esse gemido, quando Deus percebeu esse gemido, Deus lembrou da aliança que Ele tinha comigo e com eles. E no Novo Testamento a Bíblia diz que o Espírito Santo se encarrega por esse gemido. E quando você geme, você ativa a aliança que você tem em Cristo Jesus. E todos os inimigos caem por terra. Amém, queridos? Quantos entendem essa palavra? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Aleluia.